Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antônio. Antônio de Pádua ou de Lisboa. Ele tinha uma alma profundamente caridosa e missionária. Ele entrou para a ordem dos franciscanos aos 25 anos de idade. E a partir daí, pregou intensamente o Evangelho. Mas por que ele pregou intensamente o Evangelho? Porque ele tinha intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra de Deus. Um homem de oração, um homem que buscava a Deus em todo tempo e em todo lugar. Um homem que temia a Deus e era-lhe fiel. Aí nós vemos as grandes pregações de Antônio. Conta-se que um dia ele foi pregar em uma cidade e ninguém quis ouvi-lo. E ele foi para a beira do mar pregar aos peixes. E ali vários cardumes começaram a ouvi-lo. Não diferente de hoje. Assim como nós vemos na liturgia da palavra, na primeira leitura, o próprio Paulo vai dizer: se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. Somente para aqueles que perecem. Aqueles que estão com o coração coberto com um véu que o Deus deste mundo, Deus com D maiúsculo, colocou sobre estes corações. Veja a que ponto nós chegamos diante da situação atual do mundo. Pessoas pregando falsas ideologias, como se fossem verdades, e perseguindo os cristãos de toda forma, através da morte, seja na China, na Ásia ou na África, seja nas realidades cotidianas de cada dia,
onde querem criminalizar algo que é incompatível com o ser humano e tantas outras realidades. Qual é o véu que cobre o seu coração hoje? Quais são as máscaras que te impedem de enxergar o próprio Deus, o próprio Senhor? Porque enquanto nós formos indiferentes ao Evangelho, enquanto nós não o buscarmos, meditarmos, enquanto nós não formos ao encontro do Senhor e deixar este véu cair por terra, nós seremos capazes de cometer as piores atrocidades. Em uma sociedade onde uma criança é degolada viva e esquartejada, e a grande mídia nem sequer toca no assunto. E nós também, se não tomarmos cuidado e buscar a conversão, nós também seremos capazes. Este véu cobre o coração daqueles que estão longe de Deus, e este véu impede que eles compreendam o Evangelho. Mas nós, cristãos, muitas vezes também cobrimos o nosso coração com vários véus. O véu da idolatria ao dinheiro, ao Deus dinheiro, o véu da infidelidade, o véu do adultério e tantos outros véus que nos impedem de tocar nesta presença grandiosa de Deus na nossa vida. Nós precisamos trilhar esse caminho de conversão, seguir os passos de Cristo Jesus, o homem perfeito. Diante da nossa imperfeição, nós precisamos ser espelhos, buscar imitar a Cristo, para que nós possamos ser espelhos para os cegos deste mundo. Não um cego físico, mas aqueles que não querem enxergar a verdade, que não querem ir ao encontro de Deus, achando que vivem uma liberdade. Mas o único que nos dá a verdadeira liberdade é o próprio Cristo. São Paulo ainda ele nos diz, de fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, Senhor. Por isso nós precisamos buscar viver a fidelidade, o exemplo de Santo Antônio, um grande pregador, um grande homem que praticou as obras de misericórdia, principalmente a caridade, ajudando muitas outras pessoas. São Paulo ainda continua: quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz. E nós, católicos, precisamos ser luz para este mundo, buscando a imitação de Cristo, para que nós possamos abrir os olhos destes cegos através da nossa vivência e do nosso testemunho. Quando nós oramos, nós falamos com Deus e Deus nos escuta. Por isso nós precisamos buscar diariamente esta presença de Deus na oração, falando das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas incapacidades, mas também devemos orar e rezar com a palavra de Deus, porque quando eu leio ou escuto a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala comigo. E ouvir a palavra é comprometer-se com a verdade de Cristo, que nos chama à comunhão de vida entre nós. O cristão que vive a palavra busca a reconciliação e vive na autêntica fraternidade de irmãos, assim como o Evangelho de hoje nos pede. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.